Vamos direto ver como é que foi o dia de campanha dos candidatos hoje. Luiz Inácio Lula da Silva disse durante um evento com lideranças políticas que é hora de juntar as diferenças. Quem conta os detalhes sobre a quarta-feira do candidato do PT à presidência é o repórter Matheus Meirelles. Oi, Matheus, boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos que acompanham o Prime Time. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, teve uma quarta-feira cheia de eventos aqui neste hotel na região central de São Paulo. Há pouco terminou uma reunião com cerca de 40 políticos, entre governadores eleitos e reeleitos e senadores. Ele estava acompanhado da esposa, Janja, da presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, do candidato a vice-presidente Geraldo Alckmin, e ouviu diversos discursos de apoio à candidatura petista e também de pedidos de apoio às candidaturas nas disputas estaduais. Um exemplo foi o senador Renan Calheiros, do MDB, que pediu ajuda de Lula, por exemplo, nas candidaturas em Alagoas e também no Amazonas. Lula discursou brevemente. Há pouco ele agradeceu o volume de apoio de governadores e senadores, disse que pretende, de fato, unir as forças neste segundo turno, disse que vai vencer em São Paulo e no Rio de Janeiro, estados em que perdeu para o presidente Jair Bolsonaro do PL, pediu uma atenção especial para os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, onde perdeu com uma larga distância para Jair Bolsonaro. Ele também celebrou o apoio do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, lembrou de momentos em que os dois atuaram juntos no período da redemocratização. Mais cedo, Lula se reuniu com a candidata do MDB à presidência da República, derrotada em primeiro turno, ficou em terceiro lugar, Simone Tebet, que apresentou propostas a ele para a educação, para a saúde, para a inclusão das mulheres no plano de governo petista. Depois, Lula ainda se reuniu com Carlos Lupe, presidente nacional do PDT, um dia depois do partido ter anunciado oficialmente esse apoio no segundo turno. Mesmo sendo criticado duramente, também não tendo sido citado no vídeo de apoio gravado por Ciro Gomes, Lula elogiou o adversário, disse que Ciro Gomes é um dos 3 políticos que ele mais gosta de graça e também afirmou que tanto Ciro Gomes como o PDT mereciam mais que os 3% de votos recebidos no primeiro turno. Havia a previsão ali de um encontro também com a liderança nacional do PSD. Esse encontro não ocorreu porque justamente o PSD acabou anunciando a neutralidade no segundo turno. Eu volto com você, Márcio. Muito obrigado, Matheus Meirelles, que falou com a gente ao vivo de São Paulo. A verdade é que Lula está apostando muito nesse apoio do PDT, partido de Ciro Gomes, para aumentar a votação, principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo, onde ele perdeu para Bolsonaro no primeiro turno. Será possível? O quanto que é importante esse apoio do PDT, especificamente, talvez até no Rio de Janeiro, né, Felipe? Pois é, Márcio, aqui o candidato do PDT ao governo do estado, Rodrigo Neves, ficou em terceiro lugar. Paulo Castro foi reeleito no primeiro turno, Marcelo Freixo em segundo. Havia uma distância ali considerável, mas até que o Rodrigo Neves conseguiu uma votação significativa para quem é um ex-prefeito de Niterói, que ainda não era tão conhecido por todo o estado. Mas daí a ter um potencial de virar voto a favor do Lula é um pouco mais complicado. O trabalho aqui no Rio de Janeiro realmente vai ser difícil. Marcelo Freixo perdeu com uma distância ampla. A esquerda do Rio ficou bastante dividida ao longo de toda essa campanha. A gente viu o PT não querendo que Alessandro Molon fosse candidato ao Senado, ele manteve a candidatura, apoiaram só o André Siciliano, que ficou para trás. A esquerda perdeu bastante território político aqui no Rio de Janeiro, então é natural que Jair Bolsonaro também tenha se recuperado. E o Renan Calheiros está pedindo ali o apoio do Lula, pelo que foi dito pelo meu querido Matheus Meirelles. Lá em Alagoas, tem o candidato dele disputando com o candidato do Arthur Lira, Fernando Collor de Mello, que levou ali a propaganda bolsonarista, acabou não conseguindo nada dessa vez. O Lula está tentando fazer esse mapeamento, que o Jair Bolsonaro também está fazendo. No caso do Bolsonaro, pegando ali a diferença dos votos que ele teve em 2018 para o que teve agora e a diferença dos votos que cada governador teve para os votos que o Jair Bolsonaro teve no estado, para ver onde são os municípios em que ele tem mais potencial de voto. Quer dizer, aquela pessoa que votou no governador, que está apoiando o presidente agora, mas não votou no presidente. Essa pessoa vai ser alvo ali da campanha bolsonarista. Isso porque faltam menos de 25 dias, 24 dias e algumas horas para o primeiro turno. E essa briga por apoios vai ser
pelo Brasil inteiro e buscando núcleos específicos, né, Raquel? A luta é por isso também, Na né? verdade, vai crescendo a pressão em cima do Lula para que ele faça uma movimentação para o centro, né? O nosso comentarista Alexandre Borges e o nosso repórter Pedro Duran mandaram aqui, né, para a gente, para mim e para o Yuri, o tweet aqui do André Siciliano, o presidente da Alerj lá no Rio. Derrotado na disputa do Senado no PT. Exato, ele dizendo, olha, eu defendo um gesto do Lula aos evangélicos, uma espécie de carta aos brasileiros para esse segmento. Também defendo que ele anuncie nomes para sinalizar para o centro que não fará um governo de esquerda. Exemplo, anunciar Meirelles como ministro da Fazenda. Vou defender esses 2 pontos amanhã em São Paulo com o Lula, se eu tiver a oportunidade de ser ouvido. O primeiro ponto, que é essa carta aos brasileiros evangélicos, é uma coisa que já vinha sendo defendido durante o primeiro turno e ao qual o Lula resiste muito, né? Ele resiste muito a colocar a religião no meio dessa disputa. E economia é o que a gente vem discutindo. Foi feita essa promessa informal a Simone Tebet. Tá todo mundo... É engraçado, né? O Lula é sempre visto como muito pragmático. E está todo mundo pedindo um certo pragmatismo dele que ele parece estar resistindo. O pragmatismo nessa questão da religião se revela, por exemplo, quando ontem recebe os frades religiosos franciscanos no dia de São Francisco de Assis. Mas nessa questão da economia, talvez esse gesto, e aí acho que tem uma senha importante, né? A primeira foto da Simone Tebet divulgando o apoio para o Lula foi com o Geraldo Alckmin. É ele a ponte para esse caminho do pragmatismo na seara econômica, né? Você quer mostrar alguma coisa no mapa, não é isso? Só para a gente falar desses apoios, né? Tem muito... A gente consegue ilustrar com o nosso médico UOL aqui o quanto esses apoios que Lula e Bolsonaro têm colecionado de governadores está muito atrelado aos estados em que eles já saíram vencedores no primeiro turno. A exceção principal de todo o rol é Minas Gerais, que a gente já falou bastante, que Lula ganhou, mas Romeu Zema foi o eleito. Mas o Felipe tocou num ponto aqui, por exemplo, de Alagoas, que é um estado que Lula, como sempre, tem ido bem, mas com uma maior dificuldade. Você pensar aqui que ele teve 56%, para responder aquela pergunta do Caio no outro bloco, o Lula teve quase 70% na Bahia. Para pegar aqui no Piauí, teve 74%. Então, em termos relativos, Alagoas é um pouco mais difícil. Lembrando que é o estado de Arthur Lira. Como o Felipe disse, estão lá para governador o candidato Paulo Dantas, atual governador do MDB, candidato do senador Renan Calheiros e do senador eleito Renan Filho, ex-governador, contra Rodrigo Cunha, que está no União Brasil, mas havia sido eleito na última eleição senador pelo PSDB, e aí tem um trauma, não digo um trauma, né, mas um trauma, de Renan Calheiros. Na eleição passada de 2018, Rodrigo Cunha ficou na frente de Renan Calheiros. Eram 2 vagas do Senado e Rodrigo Cunha, que tem uma história, uma trajetória pessoal bastante dura na política, ele ficou órfão da mãe dele, que era deputada federal pelo PSDB, foi assassinada a mando do suplente que queria a vaga dela na bancada, um crime que aconteceu em 98, se não me falha a memória, e levou 20 anos para ser não só solucionado, mas para ter punição, para os mandantes do crime serem punidos pela justiça. E isso acabou dando toda essa história de vida, essa trajetória, fez com que Rodrigo Cunha construísse uma carreira na política local, se não me engano como deputado estadual, e depois eleito senador, e agora associado aí ao grupo de Arthur Lira, com o incentivo do grupo de Arthur Lira, podendo fazer aí um enfrentamento mais direto com o grupo de Renan Calheiros. Agora, olhando para o Nordeste como um todo, e não só o Nordeste, né, mas também a região Norte, a gente falou do Helder Barbalho, e eu vou aproveitar para me corrigir aqui, que eu disse mais cedo que o senador Zequinha Marinho tinha sido derrotado no Maranhão. Não, ele foi derrotado no Pará pelo governador Helder Barbalho, Zequinha Marinho, que estava hoje com Jair Bolsonaro naquela reunião que o Bolsonaro fez com senadores eleitos e atuais senadores. E Helder Barbalho, o governador que teve maior proporção de votos na sua campanha à reeleição, mais de 70% dos votos válidos.